É, bem, eu não fiz nada pra esse vídeo, eu só vou falar o que tá na minha cabeça e, bem, hoje eu poderia ter ido pra escola, porque é o último ano que eu tô, e por mais que eu tenha passado de ano, eu queria ver meus amigos por um último momento, né? Só que como amanhã vai ter pizza na escola, por incrível que pareça, eu não sei de onde, pelo visto, o Saeb lá deu bastante dinheiro pra minha escola, então eu tô feliz, querendo ou não, vou comer a pizza lá. E, bem, o assunto não é sobre isso. O assunto é fracasso. Bom, na minha cabeça, fracasso é algo rotineiro e muito doloroso, porque eu não sou uma pessoa que não consegue conviver com o fracasso. Eu não consigo conviver com a perda. Eu não consigo conviver com perder algo. Ou perder algum jogo, por exemplo. Eu não consigo conviver com esse tipo de ideia, literalmente. E também outra coisa que eu vou falar, mas isso vai ser pro daqui a pouco. Bom, a pergunta seria a seguinte: como você se adapta ao fracasso ou como que você lida com o fracasso? No meu caso, eu abandono o que eu fracassei e desisto de fazer aquilo, ou eu só continuo fazendo aquilo sem pretensão nenhuma ou sem foco nenhum nela. Pelo simples motivo de que eu sei que se eu for para ser bom naquela coisa que eu tô fazendo, eu teria que sacrificar alguma coisa. E eu não tenho culhão suficiente para fazer isso por um simples motivo de que eu já sacrifiquei uma vez para eu seguir meu sonho e aquilo deu tudo errado. Eu sacrifiquei um mês da minha escola para ficar treinando todo santo dia, estudando para jogar um campeonato de Brawlhalla, que era o Sabral do Estação HD, basicamente um dos principais campeonatos brasileiros, né? E, mano, eu gastei aquele mês inteiro. E, tipo, aquilo me deu uma consequência fodida, porque além de eu não conseguir sair do. Mano, eu fui o primeiro a ser eliminado. E eu me preparei um mês inteiro, literalmente um mês inteiro. Foi com certeza a derrota mais triste da minha vida. Foi tipo a pior coisa que eu poderia ter sentido, eu senti naquele momento. Foi a pior coisa, a angústia, a tristeza de ver que um mês inteiro dedicado a uma coisa só. Tipo, obviamente eu descansei, tá, gente? Eu não fiquei jogando e estudando o jogo que nem um louco. Eu parava, assistia alguma coisa, eu de vez em quando conversava com meus amigos, pipipipopopó. Mas vocês entenderam, eu dediquei um mês inteiro para aquilo em específico. Eu literalmente sacrifiquei um mês inteiro, literalmente a metade de um bimestre inteiro, para jogar um campeonato, porque eu tinha a certeza que. Eu não tinha certeza, né? Mas eu tinha a confiança de que ali seria o começo de algo maior. Eu tinha essa visão na minha cabeça e eu fazia de tudo. Eu estudava o jogo, eu ficava estudando frame, eu ficava estudando. Mano, eu estudei colisão, eu estudei um monte de coisa. Hoje em dia eu tenho conhecimento sobre Brawlhalla, mas eu nem jogo mais direito. Inclusive, o meu melhor resultado em um campeonato de Brawlhalla foi esse ano, quando eu tava jogando pelo controle. E pra mim é muito ruim jogar no controle. E mesmo assim eu joguei bem. Eu não fiquei feliz. Tipo, eu fiquei um pouquinho só porque foi a melhor, né, classificação que eu tive, que foi acho que 60 por aí, 60 não lembro agora. Ou era 13 sei lá, mano, por aí. Tá ligado? Foi tipo, era. Eu literalmente fiquei
um pouquinho antes, assim, sabe? E foi a melhor classificação que eu tive. E o pessoal que jogou contra mim me elogiou, falou que eu tava jogando bem e tal. Por mais que eu tinha perdido 2 vezes, eu demorei pra cair, tá ligado? Aí, tipo, eu consegui fazer a partida durar. E até ganhei, até tirei uma vida dos outros e tal. Só que eu não fiquei feliz porque eu queria que aquela vitória tivesse vindo antes. Que aquela vitória tivesse me dado resultado num tempo que eu dediquei a minha vida para aquilo. E eu não só dediquei naquele único mês, entendeu? Porque eu fiquei tentando várias vezes. Eu tentei pelos próximos 3, 4 anos. Acho que 3 anos. Eu fiquei me dedicando pelos próximos 3 anos. Até com um computador medíocre que eu tinha. Eu tentava. E eu nunca consegui realmente tirar alguma coisa além de, sei lá, 60 pra cima. Eu tentei em outros jogos, eu tentei no Blackstrike, eu tentei no Fortnite, eu tentei em vários outros jogos e eu nunca consegui nenhum resultado bom. E isso me incomoda muito, porque eu queria ser jogador profissional. Eu até hoje eu quero. É uma coisa que eu quero muito, porque eu não sou bom em nada, e isso que me incomoda. Eu não sou bom em nada e isso me quebra totalmente. E quando eu quero ser bom em alguma coisa que eu gosto, eu não consigo simplesmente. E quando eu percebo que para eu ser melhor do que aquilo que eu tô fazendo, eu preciso sacrificar alguma coisa para poder fazer aquilo. Só que eu sei que se eu sacrificar aquilo, eu vou ser julgado, e tipo, você fala, ah, mas isso você tem que parar de pensar dos outros, eu sei. Mas aí que tá, o julgamento não vem por pessoas diversas, vem por pessoas da minha família, vem pelos meus amigos, vem por pessoas importantes, e isso acaba me quebrando mentalmente. A minha mãe, por exemplo, quando eu perdi o primeiro campeonato lá e tal, tipo, ela tem um motivo, né, por ter falado, por ter ficado pito, por ter ficado meio brava, tá ligado? Mas, tipo, depois daquilo, tipo, quando ela descobriu que foi aquilo que eu gastei meu tempo todo e viu que não deu nenhum resultado, ela ficou meio que com receio de eu jogar campeonato. E eu entendo, porque eu gastei literalmente um bimestre inteiro não indo pra escola pra jogar um campeonato pra eu no fim não ganhar nada. E isso me quebra até hoje, porque eu gastei muito tempo da minha vida só focado no Brawlhalla e mesmo assim eu não consegui. Eu tentei ir no Fortnite, eu também não consegui. É decepcionante e depressivo como que eu lido com um negócio, porque há tantas vezes que eu já chorei por ter perdido, por ter simplesmente perdido, sei lá, uma ranqueada, por causa que eu tento me superar, eu tento ser minha melhor versão em qualquer jogo, até em jogo que eu acabei de baixar. Eu tento ser minha melhor versão em qualquer tipo de jogo. Só que a tristeza de você não conseguir performar do jeito que você quer é algo depressivo e doloroso, porque uma coisa é certa, eu não quero mais ficar esperando o bagulho acontecer, porque eu já tô esperando isso há, sei lá, 6 anos. Não, há mais que isso, 7 anos eu acho. Porque eu conheci o cenário competitivo de jogos online há muito tempo. Tipo, 2017, 2018. Eu comecei naquela época mesmo, 2018 e tal. Eu comecei a acompanhar em 2018 e 2020. 2020 não. 2019, acho que no finalzinho de 2019 eu tentei jogar um campeonato. E não tentei jogar um campeonato de Blackstrike. Eu tentei concorrer uma vaga e eu perdi. Eu chorei muito, quebrei meu celular inclusive quando perdi a vaga, porque era basicamente estava decidindo no X1 quem ia ganhar, era uma melhor de 3, então quem fizesse 2 pontos primeiro ganha, e foi basicamente isso.
Eu perdi e o cara ficou com 11 de vida e eu fiquei triste, chorei e fui dormir. Eu quebrei meu celular, inclusive. A tela ficou trincada. E, mano, e eu tô fazendo isso porque hoje eu senti a mesma coisa quando eu tava jogando Fórmula 1 2025. Eu tava no circuito de Suzuka e eu não conseguia fazer nenhuma curva sem sair da pista direito. Eu não conseguia ter consistência. Mesmo focado, eu não conseguia ter a mesma consistência e eu não conseguia fazer nada. Eu repeti, eu usei até flashback e isso foi o que me quebrou, porque os últimos GP eu não precisei disso. No máximo eu resetei umas 2 vezes e consegui fazer o resto. Mas em Suzuka me quebrou total. Porque eu até parei, inclusive tá lá na corrida ainda. Eu não terminei a corrida. Eu cheguei até a volta 17 pra no final eu perder a curva e acabar batendo na parede. Aí eu só quitei do jogo e falei, não vou jogar mais. E foi basicamente isso. Eu não joguei mesmo hoje por causa disso. Eu não consigo lidar com a derrota, porque se eu tô errando várias e várias e várias vezes, eu fico com raiva e eu só fico triste de verdade. Eu deixo de ficar com raiva e começo a ficar triste, porque eu sei que eu vou ficar nesse loop até dar certo, mas quando vai dar certo? Tipo, eu não aguento mais ficar errando. Eu erro frequentemente, todos os dias. Eu não aguento mais errar. E as únicas coisas que estão dando certo no momento são coisas que eu não queria que desse certo. Tipo, eu faço cover e os covers estão indo muito bem até hoje. Tipo, eu não gostei do fato do meus covers tá dando certo. Porque eu queria que outra coisa desse certo. Mas por que isso tá dando certo? Eu não que eu ache ruim. Eu gosto de fazer cover, mas eu preferiria seguir outra carreira ou sei lá, algo diferente. Não ficar fazendo cover ou ficar cantando ou compondo música. É algo que dói. Ver meus covers dando certo e pegando certo lá, hein? Meus covers dando certo e eu mesmo não conseguindo. E eu não só tentei em jogos online, como tentei em esporte. Só que todos eles têm algo em comum. Eu tive um machucado ou eu tive uma experiência horrível e eu desisti. Porque eu sabia que aquilo não era pra mim. Era muita agilidade, era muita informação pra mim. Para mim poder processar em poucos minutos para poder fazer algo. Eu tentei basquete, eu tentei futebol. Acho que só. Tentei basquete e futebol. E o futebol foi o que eu mais me dei bem, porque eu tentei mais de 5 vezes. E foi até que legal. Eu aprendi até a fazer um elástico, por exemplo. Eu aprendi a fazer uma bola curva, mas nada daquilo me deixava realmente feliz. Na verdade, o futebol ele me deixava meio que me sentir vivo. Eu realmente me senti vivo. Sair correndo e tentar roubar a bola dos outros. Era uma sensação maravilhosa. Eu gosto muito de futebol, assim. Em questão de praticar. É que nem qualquer outro esporte. Tirando Fórmula 1. Fórmula 1 eu acho muito legal de assistir. Mas outro que eu acho mais legal o que eu acho legal de jogar, é que eu não tenho carro, é rally. Eu acho muito mais legal você jogar um jogo de rally do que ficar assistindo rally. Porque é uma transmissão muito curta e tem muito intervalo e quase nunca você vê os carros, mano. Porque é um puto intervalo entre... Tipo, é um puto intervalo pra você ver uma volta de 5 minutos ou de 1 minuto, tá ligado? Tipo, a transmissão é 1 hora e a maior parte dessa 1 hora é intervalo entre os carros, tá ligado? É muito triste. É muito triste ver WRC, mano, mas é legal ver, os clipes, os melhores momentos ali. É legal, é legal. Mas, mano, é isso. É muito triste. Eu não consigo me lidar bem com o fracasso.
com a perda, simplesmente com a derrota. Porque eu quero vencer, mas eu não consigo ter uma consistência. Eu não consigo nem vencer contra eu mesmo. Eu não consigo vencer nada e é isso que me incomoda hoje em dia. Eu não consigo vencer nada envolvendo o que eu gosto de fazer, que é jogar. Eu queria ser jogador profissional. Eu já sonhei que eu subi no palco da Evo ou da... Qual é o nome? Do Major de CSGO, tá ligado? Eu tava subindo junto com o Fallen lá. Acho que eu tava subindo junto com o Fallen. Aí tinha os computadores lá no palco e tal. A gente sentou e quando eu sentei pra jogar, o sonho acabou. Mas, mano, aquele sonho eu tenho gravado na minha cabeça até hoje, porque é uma coisa que eu quero realizar ainda. Só que tudo que eu jogo, independente qual seja, jogo de carro, jogo de tiro, jogo de luta, eu tento. Eu gasto, sei lá, meses, anos. E mesmo assim eu não consigo resultado. Até hoje eu não consegui resultado nenhum. E isso é muito triste, porque é um sonho que eu não consigo alcançar. E eu não quero sentir aquilo de pensar assim, pô, eu acho que isso não é pra mim. Eu não quero sentir isso. Eu não quero olhar pra mim mesmo no espelho e falar, isso não é pra mim. Ou eu tenho que parar por aqui. Eu não quero olhar na minha cara no espelho e falar, você não é pra isso. Eu não quero falar isso pra mim de jeito nenhum. Eu não quero. Eu não quero. Realmente eu não quero. Mas, como tudo indica, parece que eu só tenho que aceitar e desistir, tá ligado? Eu nunca tive realmente uma oportunidade pra... Na verdade eu tive, né, as oportunidades. Como eu mesmo disse, já joguei muito campeonato. Tipo, a parte de competir também eu acho muito foda. É algo que eu gosto de fazer, competir. Eu gosto de tentar me provar ser melhor que alguma coisa. Só que normalmente eu sempre saio como pior em tudo que eu faço. E esse é o problema. Eu não quero me sentir o pior. Eu não quero ficar em 12º lugar em uma corrida onde tem 20 pilotos. Eu não quero ficar em terceiro em um campeonato que tem 4 pessoas. Eu não quero ficar em segundo em um campeonato que tem 20 pessoas. Eu quero ter a vitória. Até quando eu vou ficar esperando por uma vitória? Até quando? Até quando? Esse é o negócio. Porque eu tô tentando de tudo. Eu literalmente tento de tudo. Eu tentei ser youtuber, eu tentei ser músico, eu tentei fazer podcast, eu tentei fazer 300 coisas na internet, eu tentei fazer 300 coisas na vida real e nenhuma delas deu certo. O meu sonho não dá certo. Esse é o negócio. É isso que eu queria trazer aqui. É algo difícil de falar e é algo que eu não quero aceitar, que o meu sonho está fadado a morrer junto com a minha dignidade, eu acho. Mas é algo de se pensar. Eu não sei quantas vezes eu já chorei, quantas vezes eu berrei, quantas vezes eu gritei, quantas vezes eu, sei lá, bati na mesa, quantas vezes eu bati no meu celular, quantas vezes eu fiquei depressivo por conta de uma semana ruim. Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Foi tantas vezes que eu não lembro. Sinceramente. Eu não sou uma pessoa que ganha tudo. Eu posso até ser uma pessoa que ganha tudo, como fala, no universo material, tá ligado? Mas tipo, na minha cabeça, o que eu ganho não é o que eu quero. O que eu quero é algo que só eu consigo fazer pra conquistar. Só que eu não consigo conquistar isso. Como que eu faço? Eu não sei. É algo doloroso e que eu não consigo fazer.
Pra mim, eu sou incapaz e capaz. Eu não consigo saber se eu sou capaz ou incapaz de chegar lá. Se uma pessoa conseguiu chegar lá, é porque é possível, mas será que eu sou. Será que eu consigo fazer isso possível? Essa é a questão, tá ligado? Bom, acho que eu já falei até demais aqui, mas vocês entenderam. Vocês entenderam. É isso. Nós, tchau.